Olá a todos os farmas, aqui é a Elaine, farmacêutica do Hospital M. Boimirim, e vou falar com vocês sobre o protocolo de IAM com supra-ST e a trombólise com TNK. Então vamos lá. Primeiro vamos conhecer o fluxo, do protocolo IAM, como que funciona antes do acionamento do BIP, tá? Aqui o paciente chega no hospital com dor torácica, ele vai direto para o eletro e a equipe da STAB vai preencher a ficha de dor torácica. E a equipe médica, cardiologista, vai avaliar o paciente, avaliar os exames para diagnosticar se é com supra-ST ou não. Em caso de diagnóstico com supra-ST, vai acionar o BIP 3150 e todo esse fluxo tem que levar no máximo 10 minutos. Se o paciente já estiver internado na instituição, ele vai fazer todo esse mesmo fluxo, com exceção da ficha de dor torácica, que é um procedimento realizado só lá na STAB, tá, pessoal? Esses são os profissionais envolvidos no protocolo, a equipe de enfermagem, a equipe médica e a equipe de farmácia. Então, você vai ver lá que a enfermagem vai fazer a oximetria, monitoramento de PA, vai fazer o eletro, vai coletar o exame para fazer troponina, vai fazer o acesso no paciente para realizar as medicações. A equipe médica vai avaliar o paciente, vai solicitar os exames, vai prescrever as medicações, vai fazer o diagnóstico. E a equipe de farmácia vai fazer o quê? Vai avaliar indicações e contraindicações, preencher os formulários, avaliar a prescrição médica, intervir caso necessário e levar as medicações e orientar a enfermagem quanto à administração correta e o preparo correto das medicações, tá, pessoal? Então, o primeiro formulário que o farma vai preencher é esse do acompanhamento da trombólise, tá? Onde ele tem que colocar todas as identificação do paciente, peso do paciente, idade do paciente, tem que se certificar assim que chegar lá, idade e peso, entendeu? Os horários em que tudo está acontecendo, os exames, o eletro, a chegada, a, a janela do paciente, está dentro da janela e tal. E aí vai preencher aqui os critérios de inclusão e exclusão que a gente vai falar agora, tá? Então, critérios de inclusão, a gente chega aqui, ó, vai ter dor precordial iniciada em menos de 12 horas, tá? 12 horas é o período de janela do paciente, excedendo esse período não tromboliza mais, tá? Se tiver dentro do período, a equipe tem até 20 minutos para realizar a trombólise da hora que o paciente chegou. Então, são 10 minutos para acionar o BIP, depois que aciona o BIP, mais 10 minutos para trombolizar, tá? E aí, aqui embaixo, o equivalente isquêmico, por exemplo, em mulheres e idosos ou pacientes com diabetes, tem que ter esse formigamento, né? Só esses pacientes que vai ter esse formigamento é um reflexo, né, da dor. E aí tem aqui categoria B, elevação do segmento ST maior que 1 milímetro em duas derivações precordiais contíguas ou duas periféricas adjacentes. Então aqui, ó, esses são os eletrodos precordiais, ó, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Então tem que ter um supradesnivelamento do segmento ST nessas derivações lá no eletro, tá? Maior que 1 milímetro. 1 milímetro é um quadradinho, tá? Um quadradinho pequeno. É a altura de um quadradinho, né? E aí tem também aqui bloqueio de ramo esquerdo completo e presumido como novo, segundo o critério de esgarboça. Esgarboça é um critério que foi no qual eles se baseiam para saber se é novo ou não, tá? Esse aqui é um bloqueio de ramo esquerdo, tá? Ele é para baixo e ele tem a largura aqui, ó, de maior que 3 quadradinhos, tá? Isso é um bloqueio de ramo esquerdo. Tá? Aí o supradesnivelamento que ele está se referindo aqui também é isso aqui, ó, supradesnivelamento do segmento ST. Para quem não sabe, nunca viu a aula de eletro ainda, como é que é o segmento ST de uma pessoa saudável, né? É isso aqui, ó, segmento ST de uma pessoa saudável. Isso aqui, e já esse aqui, ó, tá vendo, ó, o padrão, ó, não é um segmento ST de uma pessoa saudável, tá? É uma pessoa infartada aí no caso. Então, tem que ter essas alterações no eletro para eu garantir meu critério de inclusão para trombólise, tá?
Depois que tem os critérios de inclusão, olha lá o eletro do paciente, ó, tá suprado aqui, suprado aqui, suprado, ó. E aí, quais são as derivações aqui? Vocês estão conseguindo ver? Derivação aqui, ó, V4, V5, V2, V1, várias derivações, tá? E ele também tem aqui um bloqueio de rama, tá bom? E isso tudo é contemplado aqui, ó, no nosso protocolo de síndrome coronariana aguda, tá? Como os critérios de inclusão para trombólise. Não tendo isso, ele não pode trombolizar, tá? Não tendo essas alterações de eletro e tal. E quais são os critérios de exclusão? São as contraindicações do medicamento, né? Essas contraindicações da bula, inclusive recomendo que todos leiam a bula. Você vai ver que a grande parte é risco de sangramento, tá? Risco de sangramento, um deles é a hemorragia intracraniana, que é uma reação adversa medicamentosa do TNK também, inclusive, e a mais fatal de todas elas, inclusive. Por isso que eu coloquei até essa imagem aqui, tá? Então, a mais comum das reações adversas do TNK é o sangramento que não intracraniano, uma epistaxe, né, hemoptise, melena, esse tipo de exteriorização, né, de sangramento. A única que não tem aqui na bula é essa trombólise em menos de 24 horas, que foi inserida no formulário após um evento que nós tivemos, onde o paciente trombolizou num serviço externo, veio para cá e trombolizou novamente, e aí o paciente veio a óbito, tá? Então, as demais é tudo previsto em bula, e se o paciente preencher que sim, pelo menos uma desses critérios, ele já é inelegível para a trombólise, tá? E aí tem o formulário também da SMS. Esse formulário você vai preencher após a dispensação e administração do TNK, tá? E aí se dá para o médico preencher, tem que estar toda a identificação do paciente correta. Essa parte aqui costuma ter bastante erro, ó. Abertura de ficha de atendimento, início da dor e início do protocolo. A SMS quer saber se o paciente tá sendo atendido dentro dos tempos previsto nas diretrizes, tá? Então, tem que estar dentro do tempo aqui, ó, de 10 minutos para fazer um eletro, tudo eles querem saber. E se o paciente está usando algum inibidor de fosfodiesterase, né? Se deu na fila, tá dando na fila. Porque esses medicamentos, além de poder gerar uma hipotensão com uma evolução para choque cardiogênico, eles também aumentam o risco de sangramento. Então, o médico tem que avaliar isso antes de fazer a trombólise, tá? Não é depois da trombólise, não. Mas, enfim, se o paciente já tiver tomado, ele tem que ficar em monitoramento agora pelo risco, né, de sangramento. Aliás, ele sempre vai ter risco de sangramento depois de realizar um TNK, né? Mas se tiver uso prévio dessas medicações em menos de 48 horas, o risco é maior, tá? Principalmente idoso aí maior de 75 anos. Então, aí tem essa outra parte da ficha que vai falar mais sobre as condições do paciente, a avaliação do paciente. Então, dados vitais, a PA é o principal de todos os dados que a gente também tem que avaliar, porque se o paciente fizer uma PA maior que 180, tem que fazer nitroglicerina para ele, tá? Tem que entrar com nitrato, isso contempla no protocolo nosso de SCA. Fatores de risco, né? Está mais relacionado à etiologia do IAM, se é tabagista, DM, hipertensão, esse tipo de coisa. Características, né? Se o paciente tem uma IC, por exemplo, característica do paciente. E exames físicos, aí você vai ver umas siglas diferentes aqui, como essa aqui, ó. KILIP, time RISC, são scores, né, que o médico vai avaliar rapidamente ali à beira-leito mesmo o paciente, tá? O KILIP ele vai avaliar de 1 a 4, que é o grau de mortalidade daquele IAM que o paciente teve, onde 4 é o pior cenário, 3 é congestão, né, pulmonar, e 4 é choque cardiogênico, né? E o time risco aqui, o pior de todos os cenários, é um time risco de 14, é quando o paciente tem 35,9% de risco de mortalidade em até 30 dias, tá?
Formulário de IAM, ainda, aqui a parte que a SMS quer saber se foi realizado o eletrocardiograma em 10 minutos, tá? Lembra do início do fluxo? Então, tem até 10 minutos para realizar esse eletro, tá? E acionar o BIP do protocolo. Então, o horário de chegada do paciente e o horário do eletro. Essa parte é sempre preenchido com muita frequência, preenchido errado ou esqueceram de preencher. O farmacêutico tem que garantir que essas informações estejam no formulário, tá? A SMS também quer saber se é um supra de ST e quais são as derivações. Então, é sim um supra de ST, teve na derivação V2 e V3, V4, é isso que eles querem saber, tá? Quais são as derivações e que ocorreu esse supra. E quer saber se tem o bloqueio de ramo, se ele é novo, o médico tem que preencher ali, se for novo. Ele tem que usar os critérios de esgarbuça para isso. E outras alterações de SAT e se é normal ou não diagnosticado. É isso que o médico tem que preencher ali nessa parte do eletro, que é imprescindível que muitos preenchem errado. Tá? Agora aqui sobre a medicação. Essa parte é mais importante ainda para o farmacêutico, porque a gente tem que fazer de acordo com o que está no nosso protocolo. E o que está no nosso protocolo lá? Primeira coisa, as heparinas, não fracionada, né, HNF, que é a heparina, ou de baixo peso molecular, que é a enoxa. Quando que eu vou fazer a enoxa? Paciente que tiver função renal boa, tá? Já começa aí. Se for um DRC, esquece a enoxa. Mas todos os outros que tiver um clearance maior que 15, vai usar a enoxa. Se ele tiver clearance maior que 15 e menos de 75 anos, o que eu vou fazer? O bolos EV da enoxa 30 mg, mais a dose da enoxa plena, 1 mg quilo, de 12 em 12 horas, tá? E se ele tiver isso para um clearance bom, tá? Aí se ele tiver um clearance ruim, aí vai fazer heparina, tá? Tem a dose do bolos da heparina para paciente menor de 75 anos, só menor de 75 anos que faz o bolos. 4.000 UI, a dose máxima é 60 UI por quilo, tá bom? Sendo que a máxima é 4.000. Para um paciente de 60 quilos já vai dar 3.600 UI, tá? Então, se tiver muito mais que 60 quilos, já não vai usar mais que 4.000 UI endovenoso agora, tá? Isso para quem é renal. Os que não são renais vai usar enoxa, 30 mg, EV agora, tá? E a dose de manutenção. O idoso, aqui, ó, maior de 75 anos, vai fazer o quê? Ele vai fazer 0,75 mg de enoxa de 12 em 12 horas, só. Ele vai fazer só a dose plena corrigida aí para a idade, tá? Não vai fazer o bolos. Certo? E aí, então, como é que você preenche aqui? Ah, usou heparina? Ah, não. Não usou heparina. Usou heparina de baixo peso molecular. Tá bom? E a outra parte aqui desse formulário? Vai perguntar se usou AS, clopidogrel. Prasugrel e ticagrelor é outros serviços que tem hemodinâmica. A gente não tem hemodinâmica, então faz só AS clopidogrel mesmo. Aí, como que está sugerido aqui no nosso protocolo, né? Se o paciente, independente da idade, vai usar 200, olha lá, 200, tá? Não é 300 não, viu? 200 de dose de ataque, 100 de manutenção, independente da idade, todos eles fazem. Só o clopidogrel que tem ajuste para a idade, tá? O clopidogrel maior de 75 anos vai usar só a dose de manutenção, 75 uma vez. E o menor de 75 anos faz a dose de ataque de 300, mais a manutenção de 75 uma vez. Isso do clopidogrel, tá, pessoal? Tudo isso tem que ser feito antes do TNK, tá? É a primeira coisa. Supra-ST faz esses primeiro e o TNK depois. Já tem que garantir, entendeu? Porque a cascata, né, de coagulação, ela vai funcionar dessa forma. Primeiro vai liberar fibrina, então tem que estar com o AS, né? Tem que liberar plaqueta, tem que fazer o AS, depois vai liberar os coágulos, aí tem que fazer o anticoagulante.
Por último, a fibrina e o fibrinogênio, né? Você vai atacar esse IAM em todas as frentes, né? De coagulação. Então, aqui eu trouxe um exemplo da prescrição. Tá vendo que aqui o AS está errado? Tudo bem que a gente libera, a gente até manda, né, esse AS aqui a mais para poder liberar e garantir a antiagregação do paciente. Mas o institucional é 200, tá? Inclusive, isso é uma intervenção farmacêutica que pode, nesse caso, não ser aceita, mas é uma intervenção farmacêutica. E a dose aqui de ataque de clopidogrel de 300, são 4 comprimidos. E a heparina, enoxaparina ali, ó, 30 mg EV agora. Se fosse um paciente renal, como ele é menor de 75 anos, eu ia fazer o quê? 60 UI por quilo, EV agora de heparina e não enoxa, tá? Se fosse um paciente renal. E o idoso? O idoso, ele vai fazer os 75 de clopidogrel e os 200 de AS, tá? O clopidogrel dele não faz dose de ataque e se tiver que prescrever para ele aqui a heparina, enoxaparina plena, é 0,75 miligramas por quilo, tá? Cada 12 horas. Essa é a enoxaparina plena dele, tá? Corrigida para a idade. Se ele for renal, ele entra na bomba de heparina sem a dose de ataque, tá? Então, vamos conhecer aqui TNK, que vem em 2 apresentações, tá? Você tem a apresentação de 40 e a apresentação de 50. Aí vem esses itens aqui no kit. Na apresentação de 40, aí vem essa seringa pré-envasada com água destilada. Na apresentação de 40 vem com 8 ml e na apresentação de 50 vem com 10 ml. Todas elas, depois de reconstituída, ambas as apresentações, tanto de 40 como de 50, vai ficar com 5 mg por ml de concentração no final, tá? Depois que a enfermagem reconstituiu, como é que ela vai reconstituir? Ela vai pegar esse adaptador, vai acoplar aqui no frasco ampola e vai pegar a seringa com água destilada pré-envasada e rosquear aqui, ó, no adaptador, injetar todo o conteúdo da seringa no interior do frasco ampola e girar ele para dissolver e misturar. Feito isso, ela vai aspirar o volume que representa a dose que foi prescrita, tá? No caso aqui, ó, eu trouxe um exemplo, tem uma prescrição aqui de 45 miligramas na apresentação de 50, ou seja, essa apresentação aqui, ó, de 50, que vem com 10 ml de água destilada. Eu vou aspirar quanto desse volume para dar 45? 9 ml. Ah, mas eu não sei fazer essa conta. Então, você vai olhar na tabela. Atrás do formulário vai ter uma tabela com os volumes para serem aspirados, tá? Aqui, ó. Um paciente, por exemplo, paciente jovem aqui, ó, menor de 75 anos. Ele pesa, vê aqui, 60 quilos, magrinho. O médico vai prescrever para ele 30 miligramas. Você tem que verificar se ele prescreveu 30 miligramas mesmo. Aí, prescreveu, vai dispensar a apresentação de 40 e falar para a enfermagem aspirar 6 ml. Ah, mas ele é idoso. O idoso toma metade da dose, né? O maior de 75 anos toma metade da dose, ó. Ele vai tomar 15 miligramas, então, aspirar 3 ml, tá? Consultem a tabela para garantir que o processo seja feito da forma mais correta possível. E aqui, então, você pode também verificar a utilização de outros medicamentos para controle pressórico e da dor, tá? Então, o paciente entra com muita dor, né? No caso, o médico vai ter que fazer para ele algum nitrato ali para dor, que pode começar com a isosorbida, 5 mg sublingual, em até 3 doses, que é a máxima 15 mg, né?
Se ainda assim o paciente tiver dor refratária, aí faz a nitroglicerina, tá? Então, entra com essa dose aqui de isosorbida, que pode ser feita a cada 2 minutos, por exemplo, né? Se não tiver melhora da dor, aí fazer a nitroglicerina. A nitroglicerina também pode ser indicada aqui, ó, se a PA, né, tiver uma emergência hipertensiva ali, ó, PA maior que 180, tá? Inclusive, o farmacêutico pode até indicar, caso o médico não esteja observando essa alteração da PA, maior que 180, fazer a nitroglicerina, tá? Inclusive, nós tivemos um caso em que o paciente fez a trombólise direitinho, mas não fez a nitroglicerina e evoluiu para óbito, tá? Então, se ainda assim tiver dor refratária, aí vai fazer morfina, doses baixas de 2 miligramas e no máximo 8 miligramas, tá? Aqui tem um risco grande de insuficiência respiratória e rebaixamento, né? O paciente pode fazer hipotensão, por isso que ela é o último recurso, tá? Então, tem também outras contraindicações aqui, ó, para morfina, né? Se for um infarto de VD, que é ventrículo direito, né? Não pode utilizar a morfina, tá? E a nitroglicerina, ó, também tem as contraindicações dela, ó. Se bradicárdico, paciente com infarto de VD também não pode fazer, tá? E se tiver uma hipotensão também não pode fazer, tá, pessoal? Então, só para encerrar aqui, o fluxo é depois do acionamento do BIP, o farmacêutico vai até o setor, preenche lá a ficha, ó, preenche essa ficha, vê as indicações, contraindicações de usar o TNK, né? Dispensa as medicações e o TNK, orienta a equipe como que administra, verifica as doses, tudo bonitinho, pega depois toda a documentação, ó lá, ó, preenchida adequadamente os eletros, uma xerox da prescrição, carimbada e assinada pelo médico, e manda por e-mail, realiza a baixa centro de custo do CAF da medicação, repõe a medicação do kit, tá? Repõe os formulários na prancheta, tá? Para quando o próximo coleguinha que pegar o próximo protocolo ter tudo pronto para subir o mais rápido possível, né? Toda essa movimentação aqui tem que ser feita em até 10 minutos, tá, pessoal? Que tempo é músculo. Essa aqui, ó, posterior, não tem você fazer no mesmo dia, tá bom demais. E é isso, pessoal, ó. Mais informações, leiam o protocolo, leiam a bula do TNK, tá? Procurem se informar e me procurem também se tiver alguma dúvida. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada aí pela atenção de todos.